Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós acabamos de escutar essa belíssima música do Chico Buarque de Holanda, Cálice. E a aula de hoje vai tratar sobre o golpe de 1964. Mas para entender mais essa iniciativa do Exército Brasileiro, é preciso que a gente volte um pouquinho para compreender melhor o que está acontecendo no Brasil nesse final de década de 50 e início da década de 60, que vai provocar esse novo golpe militar. Após o governo de Juscelino Kubitschek, foi eleito Jânio Quadros à presidência da República. O governo de Jango foi muito rápido, durou apenas 7 meses, devido à forte oposição que ele vai ter. Isso porque Jânio procurou o final do alinhamento automático com os Estados Unidos, o que vai acabar trazendo uma maior oposição ao seu governo. Quando Jânio renuncia, entra no poder o seu vice-presidente Jango. Só que Jango, pessoal, era considerado o maior herdeiro político de Getúlio Vargas. Todo aquele modelo de nacionalismo econômico implantado por Getúlio no Brasil deveria agora retornar com o governo de Jango. Por causa disso, a oposição tenta frear os poderes desse presidente, instaurando um regime parlamentarista no Brasil. De 1961 a 1963, Jango governa, mas sem plenos poderes. O primeiro-ministro, na verdade, é que teria maior autoridade. Em 1963, um plebiscito acontece e a população brasileira opta pelo regime presidencialista no Brasil. Por um curto período, Jango vai ter poderes maiores. E o que ele vai acabar desenvolvendo é o famoso Plano Trienal, onde estaria focado o desenvolvimento do Brasil em 3 bases. Em primeiro lugar, era importante a contenção da inflação. Para que essa fosse controlada, a estratégia de Jango seria fazer um tabelamento de preços e congelamento de salários. Só que o empresariado brasileiro acaba boicotando essa alternativa porque não queria que a inflação fosse controlada. Se a inflação fosse controlada, gente, o governo de Jango teria uma maior aprovação por parte da população, tornando então mais difícil acabar com esse modelo de nacionalismo no país. O que restou para Jango foi desenvolver a última característica do Plano Trienal, que seriam as reformas de base, a reforma urbana e a reforma agrária. Vale lembrar que a reforma agrária não mexeria com terras privadas, apenas com terra pública. Mesmo assim, esse caráter de reforma agrária, em um período em que estamos vivendo a Guerra Fria, onde, novamente, vale lembrar, estamos em choque entre os 2 modelos econômicos, o capitalismo de um lado e o socialismo de outro, o governo de Jango, então, acaba sendo acusado de ter tendências comunistas. Jango vai levar à frente o projeto das reformas de base e vai convocar o comício da Central do Brasil. Nessa manifestação, onde tem forte apoio popular, Jango acaba assinando o projeto de realização da reforma agrária no país. Novamente, pessoal, é uma pequena reforma agrária. Mexeria apenas com as terras públicas e as terras devolutas, normalmente terras em beiras de estrada. Mesmo assim, com o comício da Central do Brasil,
novamente a oposição começa a acusar João Goulart de ter um caráter comunista. Em resposta ao comício da Central, vai ser organizado com o apoio da Igreja Católica, do empresariado brasileiro e das classes médias brasileiras, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Outro episódio importante que marca esse março de 1964 foi ocorrido na Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Essa associação era irregular, pessoal, porque ela era uma espécie de sindicato organizado pelo baixo escalão da Marinha. Isso é ilegal dentro das Forças Armadas, porque é encarado como um desrespeito à hierarquia. Mesmo assim, essa organização existiu e vai acabar fazendo uma manifestação nesse mesmo mês de março. A Marinha Brasileira manda os fuzileiros navais, então, coibir a manifestação feita pela associação e os fuzileiros não obedecem às ordens recebidas. Eles chegam no local e acabam confraternizando junto com os outros membros da associação. Isso é encarado pelas Forças Armadas como um desrespeito total à hierarquia e esses membros da associação são severamente punidos. Só que Jango, gente, opta por tentar pacificar a situação, anistiando os membros da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. A Marinha Brasileira e todas as Forças Armadas não vão admitir essa falta de respeito às suas ordens e vão, então, nesse episódio, acabar encontrando a legitimidade que elas estavam precisando para dar um golpe militar e derrubar João Goulart da presidência da República. Assim, em 1º de abril de 1964, começa a ditadura militar no país. Vale a pena lembrar, gente, que ditaduras militares estão sendo instauradas em vários locais da América Latina nessa década de 60 e 70. Isso sempre enquadrado dentro da Guerra Fria. Os Estados Unidos dão apoio a essas ditaduras por causa do interesse na concretização do modelo capitalista e, consequentemente, no bloqueio do avanço socialista aqui no continente latino-americano. Atualmente, pessoal, pode parecer um pouco estranho para nós esse grande envolvimento das Forças Armadas nas questões políticas do Brasil. Mas vale lembrar que desde a proclamação da República, o Exército Brasileiro está totalmente envolvido em questões político-partidárias no país. Deodoro da Fonseca, por exemplo, a pessoa que proclamou a República Brasileira, era membro do Exército. A gente pode buscar as raízes desse envolvimento político-militar no Brasil a partir da formação desse exército. O Exército Brasileiro se consolida a partir da Guerra do Paraguai e quando o exército volta para o Brasil, esse exército então profissional, ele começa a ser educado dentro da escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. O ideário positivista, aquele ideário que prega o desenvolvimentismo, sempre buscando um governo autoritário, centralizador, é totalmente ensinado e inserido dentro da escola da Praia Vermelha. Na década de 50, uma nova instituição muito importante na formação desses militares é criada. É a ESG, Escola Superior de Guerra, onde ideários totalmente anticomunistas vão começar a ser inseridos na mentalidade desses militares. Para vocês terem uma ideia do envolvimento dos Estados Unidos na formação do golpe de 1964, algum tempo depois acabou se descobrindo a chamada Operação Brother Sun. Essa seria uma organização de forças norte-americanas para invadir o Brasil caso o golpe militar em 64 não se concretizasse. Se acontecesse algum tipo de resistência por parte de João Goulart ou de algum outro grupo político dentro do Brasil, os Estados Unidos iriam invadir o país e garantir que os militares tomassem um poder. A ajuda do capital norte-americano para a derrubada de Jango também é muito importante nesse golpe militar em 64. Isso não quer dizer, pessoal, que os militares tomaram o poder simplesmente pela vontade dos Estados Unidos.
internamente está acontecendo uma série de conjuntura dentro do Brasil que vai acabar propiciando esse golpe. Mas os Estados Unidos apoiam, sim, inclusive financiando a eleição de alguns governadores estaduais para que eles desarticulassem o governo de Jango. Hildo Meneghetti, no Rio Grande do Sul, Carlos Lacerda, na Guanabara, Adhemar de Barros, em São Paulo, são alguns dos exemplos de governadores estaduais que podemos citar, que foram eleitos com o investimento do IBAD e do IPES, órgãos que estavam recebendo verba dos Estados Unidos para desarticular o governo de João Goulart. A primeira medida que os militares tomam ao darem o golpe em 1964 vai ser a decretação do Ato Institucional número 1, uma espécie de emenda provisória. A partir desse, oficialmente, o poder político dentro do Brasil passa para as mãos dos militares. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora num filme muito interessante chamado Jango, Perceberam então, pessoal, o real interesse das Forças Armadas e de parte da elite brasileira na derrubada de Jango do poder? O apoio da população brasileira era realmente algo evidente ao governo de Jango. Dado o golpe, Castelo Branco, um membro do Exército Brasileiro, da ala mais moderada desse exército, vai tomar o poder. Primeira medida de Castelo Branco é a decretação do Ato Institucional número 2. Por esse, pessoal, o Executivo passa a ter poderes excepcionais dentro do Brasil. O presidente da República vai ser eleito de forma indireta, ou seja, é o Congresso Nacional que deveria escolher os novos presidentes. O AI-2 também acaba com o pluripartidarismo e decreta o bipartidarismo, ou seja, a partir daquele momento só 2 partidos políticos existiriam no Brasil. A Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, vinculada diretamente aos interesses dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, conhecido como MDB. Esse último teria aí um direito maior de oposição. Isso foi feito pelos militares para dar uma aparência de democracia para um regime ditatorial. A Constituição de 1967 vai ser outra demonstração dessa característica peculiar da ditadura brasileira em comparação com as outras ditaduras da América Latina. Ou seja, a preocupação em manter uma aparência de democracia. Como principais características dessa nova Constituição, temos a anexação ao texto constitucional do Ato Institucional número 2. O fim do direito de greve também é colocado na Constituição para controlar qualquer iniciativa do movimento operário. A Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional são a regulamentação da ditadura no país. Pela Lei de Imprensa poderia acontecer censura nos meios de comunicação e pela Lei de Segurança Nacional qualquer medida considerada como subversiva, como perigosa à ditadura, poderia ser coibida. A política de estabilização econômica desenvolvida pelos governos militares acabou ficando conhecida pela expressão que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso denominou como industrialização excludente. O que significava isso? Os militares pensavam em desenvolver um pequeno grupo com forte poder de consumo dentro do Brasil. Se tivesse um pequeno grupo, mas com grande poder de consumidor, não seria necessário haver a distribuição de renda no país. Vai ser dessa forma, então, que o modelo econômico militar vai ser instaurado. Assim, temos a criação, ainda no governo de Castelo Branco, do PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Por esse, era pensada numa total contenção dos gastos públicos, acabando com o crédito para a iniciativa privada, assim como no congelamento de salários. Castelo Branco também vai criar o Conselho Monetário Nacional, que seria o órgão responsável por estabelecer uma linha de crédito ao Banco do Brasil. O BNH, Banco Nacional de Habitação, vai ser outra inovação feita pelo governo de Castelo Branco. Por esse, seria dada uma linha de crédito a pessoas que desejassem conquistar a casa própria. Mas, ao contrário do que possa parecer, na verdade, o BNH acaba beneficiando apenas as camadas médias brasileiras, porque ele vai liberar o preço dos aluguéis,
prejudicando e muito a população de camadas mais baixas que não ia ter condição de ter acesso à linha de crédito. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também foi criado no governo Castelo Branco. Por esse, o que se termina é com a estabilidade de emprego do trabalhador. Em 1967, assume então um novo militar na presidência da República, que se chama Costa e Silva. Esse pertencia à ala mais radical do Exército Brasileiro, conhecido como Linha Dura. A partir da tomada de poder de Costa e Silva, uma maior contestação começa a acontecer dentro do Brasil. Porque até o momento do governo de Castelo Branco, existia expectativa por parte da população, assim como por parte dos políticos brasileiros, que os militares iriam sair do poder porque teria se estabilizado a questão política. Isso não aconteceu. Com a tomada de Costa e Silva, percebeu-se que os militares pretendiam ficar por um bom tempo dentro da presidência da República. Começa a se organizar, então, uma série de movimentos de oposição à ditadura militar. Como movimento político, temos a consolidação da Frente Ampla, uma organização feita por Juscelino Kubitschek, João Goulart e, vejam vocês, Carlos Lacerda. O mesmo que havia apoiado a derrubada de Getúlio Vargas, o golpe militar em 64, agora estava lutando pela derrubada da ditadura. A Frente Ampla, gente, foi um movimento que pensava em acabar com a ditadura pela via política. Em contrapartida, Leonel Brizola está organizando um outro movimento que pretendia derrubar a ditadura pela via armada. É a chamada Operação Pintacilgo, que vai ter inclusive o investimento do capital cubano. A juventude brasileira também vai entrar nesse período de contestação, principalmente no ano de 1968, influenciado por uma série de movimentos que estão acontecendo pelo mundo, como, por exemplo, o movimento hippie e até mesmo o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. A juventude brasileira acaba questionando a ditadura militar. Em uma dessas manifestações, acaba sendo morto o estudante de apenas 16 anos, Edson Luiz, em confronto com as Forças Armadas. Com a morte desse estudante, a população brasileira, principalmente com o apoio da imprensa, acaba se levantando contra a ditadura. É organizada, então, a famosa Passeata dos 100 mil, onde a população brasileira se levanta contra a ditadura militar. Vamos escutar agora uma música que marcou esse ano de 1968, Caminhando, do Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa belíssima música, gente, está convocando a população brasileira a partir para a luta armada contra a ditadura militar. Podemos perceber, então, gente, como o movimento cultural no Brasil, nessa década de 60 e 70, está muito atuante. Tanto na música, através do movimento do MPB com Chico Buarque, ou da Tropicália com Gilberto Gil. O teatro também é muito importante através dos grupos Arena e Oficina, assim como o cinema novo, através da atuação do Glauber Rocha, vão estar questionando a ditadura e tentando, das formas mais diversas possíveis, tentar fugir da censura feita pelos militares.
Nesse quadro de contestação à ditadura, o deputado Márcio Moreira Alves vai acabar fazendo um discurso muito polêmico no Congresso Nacional. O deputado, no mês de setembro, vai pedir para a população brasileira não participar das festas de comemoração ao 7 de setembro. Assim como ele aconselha as moças a boicotarem os militares, a não saírem com os militares no Brasil. É óbvio que esse discurso vai causar uma grande polêmica dentro das Forças Armadas e vai ser proposta a cassação do deputado. O Congresso não aprova a cassação do deputado federal Márcio Moreira Alves, o que vai fazer com que o Exército tome uma atitude mais drástica. É fechado o Congresso e é decretado, então, o ato institucional número 5. É o início do chamado Anos de Chumbo, o momento de maior repressão ditatorial no país. Vamos escutar, para que fique mais claro, um trechinho do que foi, afinal de contas, o AI-5. Ato Institucional número 5, AI-5. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Parágrafo 1º. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4 deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, Defesa à apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. A luta armada também começa a ser organizada nesse período, gente. Isso porque alguns grupos desistem da atuação política na tentativa de derrubar a ditadura e partem para uma forma mais radical. Existiam dois tipos de movimentos guerrilheiros, os rurais e os urbanos. Esses agiam através de assaltos a bancos e joalherias, tentando conseguir dinheiro para a sustentação do movimento. Também faziam diversos sequestros de personalidades públicas, sempre buscando a libertação de presos políticos. Os principais grupos que surgiram nesse período são a Aliança Libertadora Nacional, ALN, que vai ser responsável pelo sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que ganhou esse nome em homenagem ao dia da morte de Che Guevara na Bolívia. Também temos o VAR Palmares, liderado por um dissidente do Exército, Carlos Lamarca. Vamos escutar agora um interessante depoimento de uma pessoa que participou de um sequestro aqui no Brasil. Eu, desde jovem, sempre militei em organizações, digamos, de esquerda, né? Então, nessa época, na década de 60, eu, jovem, fui para a universidade e na universidade, né, eu incorporei às organizações de esquerda que naquele momento existiam, que compunham o movimento estudantil. Com o 477, em 1968, que foi o AI-5, foi o período de maior dureza daquela ditadura, né? O decreto 477 expulsa a grande maioria dos alunos que eram lideranças na época, né? Presidente do centro acadêmico. Na época eu cursava psicologia e participava do centro acadêmico de psicologia da Universidade de São Paulo. E eu fui para a esquerda armada mesmo, fui para o movimento de esquerda clandestino, saí de casa e fui para a clandestinidade. Nesse processo de militância, havia uma preocupação das organizações de esquerda de implantar um modelo de libertação, um modelo de sociedade que Cuba, no início da década de 60, tinha implantado na América Central.
havia todo um movimento da esquerda naquele momento de sair da égide do governo soviético e fazer organizações de esquerda que trabalhassem a questão do foco guerrilheiro, porque Cuba tinha conseguido implantar o seu socialismo a partir de uma guerra de guerrilhas, né? Foco guerrilheiro, guerra de guerrilhas. Daí foi a história do Marighella, sair do Partido Comunista Brasileiro, várias organizações que oriundas do Partido Comunista Brasileiro ou do Partido Comunista do Brasil, que fizeram essas organizações, ditas organizações de luta armada de guerrilha. Os sequestros começaram a acontecer por duas situações. Primeiro, para fazer a propaganda política das organizações e, fundamentalmente, para tirar os companheiros nossos que estavam presos, né, e sendo torturados violentamente. O sequestro do alemão, em específico, ele acontece exatamente na época da Copa de 70, quando nós fizemos o sequestro do alemão, dentro do carro eu estava esperando, né, a ação acontecer naquilo que eu teria que fazer, né, depois eu explico um pouquinho, e ouvindo o radinho, eu acho que era Iugoslávia, Brasil, alguma coisa assim. Era um jogo da Copa de 70. Então, nós sequestramos esse embaixador com a perspectiva de tirar 40 pessoas que estavam presas. Houve tiroteio, né? Isso foi em Santa Teresa, no Rio, naquela subidinha da Rua Alice, houve um tiroteio. Infelizmente, faleceu um segurança, né? do comboio, porque, evidentemente, todos os embaixadores andavam com 2, 3 carros de segurança naquela época, porque o alemão não foi o primeiro a ser sequestrado, né? Então, houve essa situação. Mas depois a ação transcorreu relativamente normal e nós conseguimos retirar os 40 nomes, permanecemos com o alemão, von Holleben, né? O nome dele, que, por sinal, era uma pessoa extremamente digna, um gentleman, né, se comportou com toda gentileza conosco, conversava bastante, dizia que ele até era favorável a uma libertação, né, do Brasil, a um novo modelo de sociedade brasileira. O que ele não concordava eram com os nossos métodos, né? Mas ele foi muito gentil, eu não diria cooperativo, mas enfim, ele não criou nenhum tipo de problema. Às vezes a gente pensa assim, eu sou a favor da paz, eu sou contra a guerra, eu também sou a favor da paz, né? Quando jovem aconteceram todas essas coisas e naquele momento não havia outra alternativa, né? Então eu acho que em alguns momentos, às vezes a ridicularização é necessária. Então, a ideia que eu deixo é que a gente questione. Como questionar é fundamental, né? Desde que não haja tanta luta, tanta guerra, tanto derramamento de sangue. Mas em certas circunstâncias históricas isso é necessário. Basicamente isso. Valeu a experiência. Interessante perceber, gente, no depoimento da Sônia, o quanto ela coloca que não havia outra alternativa para esses jovens a não ser o radicalismo da luta armada. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas dicas de estudos para a aula de hoje? Bem, gente, as minhas dicas de estudo para a aula de hoje é vocês assistirem ao filme O Que é Isso, Companheiro, de direção de Bruno Barreto, também ao documentário Jango, de Silvio Tendler, e lerem o livro O Governo Goulart e o Golpe de 64, de Caio Navarro de Toledo, da editora Brasiliense. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos o golpe de 1964. Vimos o governo Castelo Branco. Durante o governo de Castelo Branco, fica evidente a preocupação dos militares em dar uma aparência de democracia para o regime ditatorial que estava sendo instaurado. Aprendemos sobre a política de estabilização,
O governo, preocupado em criar um forte grupo consumidor, acaba colocando novos órgãos, como o Conselho Monetário Nacional e a criação do FGTS. Analisamos o governo Costa e Silva. O início desse governo é marcado por inúmeros movimentos de contestação. Na tentativa de controlá-los, é decretado o AI-5, quando vai começar os anos de chumbo da ditadura militar. Bons estudos. Tudo bem, professor? Para a aula de hoje, eu acredito que seja uma atividade muito interessante levar músicas do período para trabalhar com os alunos em sala de aula, mostrando o caráter de resistência que essas tinham. A atividade com jornais de época e revistas também pode ser muito importante, porque a gente pode buscar nesses veículos como era feita a censura por parte dos militares. Obrigada, gente, e até a próxima.